vocês viram aqui no Cidade Alerta Paraíba de ontem que pai e filho passaram por audiência de custódia ainda na tarde de ontem no Fórum de Cabedelo. Já em casa, no local onde todo esse pesadelo começou, seu Flaviano contou como se sentiu ao parar atrás das grades. Os detalhes quem traz é a repórter Jaceline Marques. Acompanhe. Era noite do último domingo, por volta das 9h30. Parecia um dia comum para a família aqui do seu Flávio e da dona Michele, que estavam exatamente assim, ó, nessa mesma situação, sentados na cadeira de balanço, aguardando um casal de amigos que chegava e começaram a conversar. Só que a conversa e o cafezinho dos casais foi interrompido por 3 bandidos que entraram aqui na casa do seu Flaviano, armados, anunciaram um assalto. Levaram o dinheiro dele, o celular de todo mundo que estava aqui em cima da mesa. Depois entraram na casa e, após ver o filho baleado e a neta de 3 anos, seu Flaviano não aguentou e reagiu. Reagiu ao assalto e acabou matando o bandido. Depois disso, de ter a casa invadida por 3 bandidos, ter sido baleado, ele, o filho e a neta, ele ainda passou por uma situação constrangedora. Foi preso e algemado. Passou por audiência de custódia ontem à tarde e o juiz acabou liberando. O que dizer hoje, depois de passar por tudo isso, seu Flaviano, estando aqui em casa conversando com sua família? Assim, é uma revolta, né? Porque eu estava sendo atendido no hospital e a delegada mandou me buscar lá no hospital para fazer o flagrante. E ela queria como queria, ela chegou na minha residência aqui e ela não esperou nem a perícia constatar qual foi a causa da morte. E ela disse que tinha dado 5 tiros no bandido e tinha dado uma enfurada nele. E disse que foi excesso de violência. A gente não estava ninguém armado dentro de casa e hora nenhuma a gente conseguiu tomar a arma da mão dele. A gente só conseguiu detê-lo quando ele morreu. Foi que a gente conseguiu deter, a gente parou de furar ele. Porque ele reagiu de forma brutal demais. Eu disse, olha, ele não é para estar preso, ele é para estar no trauma. Falei com ela, não deu resposta, bateu a porta. Agora eu quero que ela me entregue o celular, que é o instrumento de trabalho da gente. Que tá com ela, o povo tudo ligando atrás de gás. E o celular dele e o outro, ela prendeu o celular. Jamais eu ia querer tirar a vida, mesmo ele sendo um bandido, mesmo ele sendo uma vítima da sociedade, aí querendo me roubar, mas jamais ia tentar tirar a vida dele se ele não tivesse atirado no meu filho e atingido minha neta. Entre seu filho e ele? Exatamente. Eu jamais eu tinha reagido ao assalto, jamais foi a minha intenção de tirar a vida dele, jamais. Só que na hora do pavor, na hora do pânico, a gente faz coisa que nem até mesmo a gente duvida de ter feito. Olha, a doutora Vanderleia Gadir, né, que foi a delegada que atendeu a esse caso, informou aqui para a nossa produção que ela só decidiu, né, prender o seu Flaviano e o seu filho após ter tido informações da perícia e também esperou que o seu Flaviano e o seu filho fossem atendidos no hospital. Daí foi que ela mandou prendê-lo, né? Aí ele foi à audiência de custódia e foi liberado. Agora, claro, a doutora Vanderleia Gadir, uma das delegadas mais atuantes aqui no estado da Paraíba, sempre tem nos dado informações, prestado esclarecimentos, também dado entrevistas quando prende aí bandido sempre da pior espécie. Mas nesse caso, olha, eu não tenho nem o que muito discutir, mas na verdade, excesso quem praticou foi os bandidos que foram aí na casa do seu Flaviano, pintaram 7, desenharam 8 e ainda tentaram contra a vida dos seus familiares. Então não tem como ser diferente, né? Claro que o ideal é você nunca reagir, mas o seu Flaviano aí agiu meio que por instinto, vendo ali as suas crias, as suas pessoas amadas, as suas pessoas mais caras, mais valiosas, sob ataque e sob ameaça de morte por parte desses bandidos. Falei ontem e repito hoje, excesso quem praticou foram os bandidos que entraram na casa do seu Flaviano armados e de maneira covarde tentaram contra a vida dos seus familiares. Então, se alguma mãe tiver que chorar a morte, que chore a mãe do bandido.
Na audiência de custódia que aconteceu na tarde de ontem no Fórum de Cabedelo, foi determinada a soltura tanto do pai, Flaviano, quanto do filho Felipe em relação à morte do suspeito de assalto. Mas a justiça verificou que havia um outro processo supostamente em aberto no nome de Felipe Augusto dos Santos. Por este caso, ele permaneceu preso até a tarde de hoje na Central de Polícia, mas foi liberado numa segunda audiência de custódia. A mãe de Felipe e esposa de seu Flaviano explicou para a nossa equipe o conteúdo desse processo. Acompanhe. Ele ia sair, ele ia sair junto com o pai dele, aí saiu o alvará dele. Só que constou lá que ele tinha, em 2014, ele tinha um processo em aberto. Aí eu disse, não, ele tirou 3 anos e 3 meses, quando era de menor, mas ele saiu a ficha limpa. Aí puxou lá O processo dele que está em aberto é por quê? Foi trânsito. Ele não obedeceu. Uma infração de trânsito. Aí teve audiência, tudinho, ele dirigindo de menor. Aí teve audiência, tudinho, ele veio para casa, só que deram baixa. Muito bem, né? Repito, com todo respeito à doutora Vanderleia Gadi, mas eu não vejo como se sustentar esse suposto excesso de legítima defesa quando bandidos entram armados de revólver na casa de pessoas de bem, de pessoas honestas que simplesmente se defenderam da injusta agressão praticada por esses elementos da pior espécie.